Boa noite, boa noite. Vamos falar aqui a respeito dos pontos cardeais, né? É um assunto dado na disciplina de geografia e também no ensino médio, né? E também é dado no ensino fundamental. Então, vamos ver aqui, vamos falar a respeito aqui dos pontos cardeais. Vamos ver como é que você pode fazer uma introdução motivacional sobre esse assunto. Tá lá. Utilizando aqui, foi utilizado o recurso enciclopédia, que serviu de inspiração para a elaboração da dica da metodologia de ensino para iniciar pontos cardeais. Então tá aqui, ó. Tá ali, espaço docente-aprendiz, parceria com Aulas 100, né? Vamos ver. Tá aqui. Você encontra aqui, né, o espaço docente-aprendiz com Aulas 100. Tá aqui, ó, nas redes sociais, tá aqui direitinho, tá aqui, ó, falando aqui. E vamos ver, né? Então o assunto tá lá, ó, tá aqui, é sobre os pontos cardeais. Então vamos ver como é que é. Aqui vamos ver como acontece que, com base nesse assunto aqui, desse conhecimento, para saber de onde nasce o sol, de onde acontece o pôr do sol. Então, e tem que ter conhecimentos, né, pré-requisitos sobre movimento de rotação da Terra, movimento de translação, que é dado muito lá no ensino fundamental, e que esse assunto se estende, né, no ensino médio, quando você vai estudar, por exemplo, fusos horários. Então vamos ver aqui, vamos ver então como é que é. Ver começar aqui, vamos lá. Aqui, ó, vamos ver. Então tá aqui, tá lá, pontos cardeais. O que acontece? Então a gente, com base aqui que foi feita a leitura, né, vamos fazer um resumo de como o professor ele pode iniciar aqui com esse esquema. Aqui você tem aqui o esquema, tá lá, ó. Você tem esses três esquemas aqui. Quatro aqui, ó, 4 ilustrações aqui. E que essas 4 ilustrações aqui, ele é ótimo. Ele te dá logo a base para você logo entender de cara, né? Em relação aqui, o que acontece aqui, né? Você tem aqui, nessa primeira, que fala a respeito aqui, ele diz assim: em seu movimento de rotação, a Terra gira no sentido indicado pela flecha, né? Então aqui você tem aqui a flecha, ó, que você vê aqui, ó. Aqui você tem aqui a flecha. O que acontece, ó? A flecha tá aqui, ó. Aqui você tem aqui a Terra, né? Então ele movimenta assim, ó. Faz esse movimento aqui assim, né? Tá lá. E vamos ver. Aí o que ele diz aqui? Então, vou introduzir a aula de pontos cardeais justamente aqui com esse texto que fala: em seu movimento de rotação, a Terra gira no sentido indicado pela flecha, isto é, de oeste para leste. Então tá aqui, ó. Ele faz de oeste para leste, né? E vamos ver. Na realidade, é a Terra que, ao girar, descobre o Sol nessa direção, né? Então, o que acontece? Tá aqui, ó. A Terra vai girando, aí ela encontra o Sol, porque o Sol ele fica numa posição fixa, né? Tá lá, o Sol aqui ele fica é uma estrela fixa, né? E que, na verdade, são os planetas que giram em torno do Sol, fazendo um movimento de translação, né? E ao mesmo tempo a Terra, ele faz um movimento de rotação em torno dele mesmo, um movimento de rotação. Aí ele vai girando, ó, e vai girando em torno do Sol, ó, fazendo um movimento de translação. Tá lá. E tá lá. Na realidade, é a Terra que, ao girar, descobre o Sol nessa direção. Tá aqui. A palavra leste ou oeste vem do antigo hindu idatá, que é inflamar. Tá lá. Que originou em grego aitos, que é o calor, né? No idioma hindu, vasati queria dizer tarde, noite. Em latim, a palavra se transformou em vésper. Tá aqui. Daí se originou oeste, ou seja, ocaso, que ele bota aqui o nome, ó, ocaso, né? Que serve para designar a direção em que o sol parece pôr-se, né? Que é o pôr do sol, mas que na verdade é a direção na qual a Terra vai escondendo o sol no seu movimento de rotação. Então tá aqui, ó. Tá aqui. O texto, então,
falou, esse trecho falou aqui a respeito, ó. Tá aqui, ó. Então já sabe que quando é apresentada essa ilustração aqui, o estudante ele já vai entender que o Sol, né, a Terra, tá aqui, ó, gira nesse sentido aqui, ó, vai do oeste para leste. Aí quando chega aqui, pronto. Quando o Sol aparece, quando o Sol aqui aparece, já se sabe que já está na direção aqui leste. Então tá aqui, ó, tá lá. Aí continua girando. Aí quando vai girando, ó, gira. Na hora que vai girar, o Sol, vamos ver, ele aparentemente ele desaparece, mas ele continua fixo, ó. Que na verdade, ó, já chegou aqui, ó, continua girando e vai começando a esconder o Sol, tá? Tá aqui, legal, né? E aí o que ele fala? A Terra, ele gira sobre si mesma em torno de um eixo imaginário, tá lá, chamado eixo terrestre, né? Então, vamos ver, é como se fosse assim, você tem aqui a Terra, né? Aqui está a Terra, aqui está o planeta Terra, pronto, e aqui está a Terra, e aqui, pois, ó, a Terra está girando, ó, aqui está girando, ó, ele faz esse movimento aqui de rotação, ó, ele faz um movimento de rotação em torno do seu eixo terrestre. O eixo terrestre é justamente como se fosse uma linha imaginária aqui, ó. Aqui está um eixo, né? O eixo terrestre, uma linha imaginária, e ele gira em torno, ó, desse eixo aqui terrestre, ó. Pronto, esse aqui é o eixo terrestre. Tá lá. Pronto. Aí, chamado eixo terrestre, né? Se esta linha imaginária se prolongasse pelo céu a partir do polo norte, então tá aqui, ó. Então vamos dizer que aqui você tem aqui o polo norte, né? E vamos dizer que o eixo terrestre se prolongasse aqui, ó. Se prolongasse, o que aconteceria, né? Acabaria encontrando a estrela polar. Por isso, denomina-se norte a direção em que à noite, no hemisfério norte, se observa a estrela polar. Então você observa aqui, ó, aqui tá, ó, a estrela polar está aqui, né? Então você tem aqui, ó, esse eixo terrestre, ele prolongasse, ó, ele prolonga, né, imaginariamente. Aí o que acontece? Aí ele fala que à noite, no hemisfério norte, você consegue observar a estrela polar. Tá aqui, ó, a estrela polar. E que está realmente indicando, ó, onde você tem o polo norte, que é... Então você tem a direção norte aqui. Tá lá. Os antigos navegantes europeus que se dirigiam ao Equador, né, é o que mostra aqui, ó. Aqui você tem o norte, você tem aqui o leste e aqui você tem o oeste, né? Aí, o que acontece? Aí os navegantes, ó, eles faziam o movimento e iam em direção ao Equador. Aqui você tem essa linha aqui do Equador, ó. Tá aqui a linha do Equador. Aí ele fala, os antigos navegantes europeus que se dirigiam ao Equador observaram que essa região era mais quente que as regiões europeias, né? E a definiram com as palavras sud, suno, sone, que em diferentes idiomas significam sol ou calor. Daí surgiu o sul para designar a zona oposta ao norte. Tá aqui, ó. Aqui é oposta ao norte, ó. Ele saiu daqui do norte, ó, já sabiam. Quando chegava aqui, eles sentiram que essa região daqui, né, era mais quente, né? Aí, na época que foi aqui, ó, seguindo, foi, ó, na direção, foi aqui, chegou nessa indicação sul, aqui, pronto, e designou aqui, ó, o sul, que é oposto ao norte, tá lá. Pronto. Como vimos... Tá aqui, ó, ele fala aqui, ó, como vimos, as direções principais são 4, norte, sul, leste e oeste. Tais pontos se chamam cardeais, ou seja, quando ele fala que são pontos cardeais, são pontos essenciais, são os pontos mais importantes, né, que são, ou seja, fundamentais. Então, o professor, ele pode iniciar a aula sobre pontos cardeais com base no que foi lido aqui nesse texto de introdução e colocando essas ilustrações aqui, juntando essas ilustrações com esse texto, já dá para entender claramente, né, do que está sendo estudado. Então, aí pronto, aí tem a simbologia que mostra aqui, ó, dos pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, né? E ele fala norte, sul, leste e oeste, eis as 4 direções fundamentais chamadas cardeais, que determinam as outras intermediárias. Pronto. Aí o que acontece?
Aí você tem aqui essas intermediárias aqui que ele coloca, ó. Quando ele fala aqui a respeito dessas intermediárias, então é como se fosse assim. Tá lá. Aí aqui está os pontos cardeais, ó. Aí você tem leste, norte, sul e oeste. Pronto. Aí, o que acontece? Aí você tem, quando você vai lá, o professor ele vai lá apresentar mapa, e quando vai descrever uma região, aquela região se localiza a oeste, a norte, sul, leste. E tem os intermediários que fala que entre o norte e o leste, aqui, ó, aí você tem essa parte aqui, ó, entre o norte e o leste, aí você tem norte com leste, você tem o nordeste, tá lá. Você tem aqui o nordeste, né? E quando você tem entre sul e leste, aí você tem o sudeste, tá aqui, ó. Tá aqui o sudeste, tá lá. Aí quando você tem entre sul e oeste, aí você tem o sudoeste. Aí você tem aqui o sudoeste, ó. Você tem o sudoeste. Aí quando você tem aqui entre o norte e o oeste, aí você tem o noroeste. Pronto. Aí esses pontos aqui que surgiram, né? Então eles podem ser chamados de pontos colaterais ou direções intermediárias. Tá lá. E o que acontece? Aí quando você olha aqui, que é chamado aqui, que se conta muito assim nos livros escolares, que é a rosa dos ventos, que você vê aqui, ó. Aqui está a rosa dos ventos, né? Aí você tem aqui, novamente, norte, sul, leste, oeste. Uma vez que é compreendido isso, e que você tem as intermediárias nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste, como foi colocado aqui, pronto. Aí colocou essa parte aqui que é chamada de quadrante 1, quadrante 2, porque na verdade ele vai assim, ó, ele parte daqui, ó, do norte e vai em direção a leste, ó. Ele vai nesse sentido aqui, ó. Tá lá, é como se fosse o sentido horário, né? Você tem um quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. A rosa dos ventos, mas o que significa isso? Então, tá lá, você tem aqui, por este motivo, surgiu a rosa dos ventos, que corresponde à volta completa do horizonte, né? Divide-se em 360 partes iguais, denominadas graus, né? Então, o que acontece? É que quando você tem ali você aprende lá na trigonometria, então vamos dizer que isso aqui, pelos conhecimentos de trigonometria, conhecimentos trigonométricos, você tem, né? Você estuda ali a circunferência, você tem ali o estudo da circunferência, tá lá, a circunferência. Aí, quando você tem aqui, né? Ó, você traça uma reta aqui, e essa reta é perpendicular a essa aqui, né? Aqui forma como se fosse um ângulo de 90 graus. Então, o que acontece? Aqui você tem 90 graus, 90, 90 e 90. Então, quando você vai multiplicar 90 por 4, vai dar 360 graus. Beleza. Então, você tem aqui, divide-se em 360 partes iguais, né? Denominadas graus. Cada grau tem 60 minutos. Cada minuto, 60 segundos. Assim, praticamente todos os pontos na linha do horizonte podem ser localizados com a máxima exatidão. Aí, cada quadrante da rosa dos ventos corresponde a 90 graus, como eu havia falado aqui, ó. 90 graus aqui, 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 aqui. Tá lá, cada quadrante dele aqui, né? Aqui você tem um quadrante 1, tá lá. Isso aqui você tem um quadrante 2, porque é nesse sentido aqui que você faz, ó. Aqui é norte, aqui é leste. Aí você faz, ó, você roda aqui no sentido horário aqui dele, ó. Pronto. Aí você tem aqui o quadrante 3 e aqui você tem o quadrante 4. Pronto, tá lá. E cada quadrante da rosa dos ventos corresponde a 90 graus. Assim, considera-se o norte 0 graus. Significa o seguinte, que você tem que ter um ponto inicial de partida, né? Que aqui você tem aqui. Isso aqui lembra muito, justamente quando você estuda ali o ciclo trigonométrico, né? Aí você começa aqui, você começa a partir do norte, ó, começa com 0 graus. Aí quando você faz esse deslocamento aqui, ó, você deslocou e chegou aqui no leste, você vê que ele percorreu o ângulo de 90 graus, ó, porque aqui tem 90 graus, né? Da mesma forma que você vai do leste para o sul,
aqui deu 90 graus. Se você percorre mais 90 graus aqui, ó, então daqui então até aqui, você já tem 180 graus aqui, 180 graus. Tá aí. Aí quando você vai aqui, mais aqui 90 graus, chegou aqui, então 180 com mais 90, você tem 270 graus. Então isso realmente serviu, o que serviu de base é aquele estudo ciclo trigonométrico na matemática. 270 graus. Aí você completa aqui, ó, mais 90 aqui, né? E você completou 360 graus. Conseguiu dar uma volta completa. Pronto. Tá lá. Pronto. É o que mostrou aqui, ó. 180, 270, 360. Tá aí. E o que mais aqui? Quando a gente vê aqui, ó, você vê aqui, vamos ver mais aqui o que pode ser estudado, né, em relação aos pontos cardeais. Tá lá. É o que eu falo, eu estou dando apenas a dica, né, de como pode ser iniciado a aula sobre os pontos cardeais, né? Isso aqui é só uma base, né? Então eu estou pegando só apenas os pontos principais aqui. Então quando você estuda os pontos cardeais, você começa a entender o funcionamento da bússola, né? Para que serve a bússola. Graças ao estudo dos pontos cardeais aqui, foi possível fazer a construção da bússola, né? Com conhecimento lá na física sobre magnetismo. E porque o que acontece? Quando você tem aqui a bússola, aqui ó, a bússola, agora, então toda vez que a pessoa vai pegar uma bússola, já e com base no conhecimento de pontos cardeais, tá lá. Você tem aqui norte, sul, leste, oeste, tá aqui. Mas quando você tem a bússola, que você vê aqui, ó, você tem essa agulha aqui que é imantada, né? Tá lá. O que acontece? É uma agulha magnética. Então, ó, aí você tem a chamada aqui inclinação magnética. Significa que quando você coloca a agulha aqui, ela não fica alinhado com o norte e o sul. Acontece sempre esse desvio aqui para cá, por causa do efeito magnético da Terra, né? Então, é interessante isso, né? Que quando você está lá, vamos supor, aqui você vai fazer um desenho do pontos cardeais, ó. Novamente eu vou colocar aqui o círculo, aliás, a circunferência. Aí você vai colocar norte, sul, leste e oeste. Aí tá lá, você vai colocar norte, sul, leste e oeste, né? Então o que acontece? Você vai aqui traçar aqui, ó, norte, sul, ó, aqui oeste e leste, né? Tá lá. Aí o que acontece? Aí quando você tem aqui, você coloca uma agulha, tá aqui, ó, quando você vai fazer a bússola, né? Pensa-se que a agulha ela vai ficar alinhada aqui, que na verdade ele sofre aqui um desvio para cá, né? Aí tem a explicação do texto que fala, né? A bússola, ele é um instrumento que assinala os pontos cardeais, dando a orientação. Ele assinala os pontos cardeais aqui, ó, norte, sul, leste, oeste, né? Devido ao magnetismo terrestre, como eu havia falado, a Terra é, na verdade, um grande ímã de polos opostos, né? E a agulha que se encontra no aparelho imantada, ou seja, né, que é um ímã, né? Que ele se você pegar a agulha é como se fosse um ímã imantada, né? Assinala sempre o norte, ó. Ele sempre assinala aqui o norte, ó. Tá aqui, ó. Ele tá aqui, ele assinala o norte, tá? E vamos ver aqui, ó. Contudo, a bússola apresenta sempre um pequeno desvio em relação ao polo, já constatado desde os fins do século XV, né? Denominado inclinação magnética. Além dessas, podem ocorrer outras perturbações, né? Então, o que está querendo dizer é o seguinte, que você pode fazer uma orientação, você pode se orientar em que ponto você está, qual é a localização em que você está, quando você está, por exemplo, no alto mar, você está no navio, numa navegação, igual como era usado nas grandes navegações e que foi usada a bússola, então a bússola é uma forma de você se orientar, né? E tá lá. E uma outra forma de se orientar, que mostra aqui, ó, uma outra forma de você se orientar, quando você, por exemplo, quando você não está de posse da bússola, mas você pode fazer uma orientação sem bússola, você está numa região e que você tem que saber a sua localização, onde que você está localizado. O que acontece?
você usa os conhecimentos aqui em relação ao pôr do sol, que foi mostrado aqui no início aqui da apresentação, em relação onde é que nasce o sol. Aí ele nasce na direção leste aqui. Então, o que acontece? Então, vamos supor que você não tenha a bússola, e o que acontece? Você sabendo, pelo esquema que é mostrado aqui, que o professor ele pode pegar esse esquema, né, e mostrar lá na sala de aula, fazer de alguma forma um desenho, alguma coisa assim, ou ele pode pegar esse esquema aqui, ele pode imprimir, pode fazer uma pesquisa e buscar um esquema parecido com esse aqui, semelhante a esse aqui. Olha só que mostra aqui, a pessoa está aqui, ela fica de braços abertos, assim, né? E o que acontece? Ela vai apontar o braço direito aqui na direção leste, onde o sol nasce, tá aqui, leste. Aí já se sabe onde está o braço apontado, onde o sol nasce, então já sabe que aqui é norte, sul e oeste. Pronto. Então vamos ler aqui, que o professor ele pode abordar isso aqui em sala de aula, que é muito interessante, quando ele vai falar sobre pontos cardeais. Então vamos lá. Ele fala aqui, orientação sem bússola, né? Então eu estou pegando apenas as partes principais aqui, tá? Então vamos ver aqui, ele fala: há várias maneiras de você orientar-se sem bússola. A mais usual é colocar-se com os braços abertos em forma de cruz, como é mostrado aqui, forma de cruz, né? Tal como indica a ilustração, como eu havia falado. De modo que a mão direita assinale o ponto onde nasce o sol. Tá lá. Desta forma, você terá o norte à sua frente, o sul atrás e o oeste à esquerda. Para a orientação no campo, é conveniente o tronco das árvores. Olha que interessante, quando você está num campo em que você tem um tronco da árvore, olha o que ele diz, que a parte dele, do tronco, que fica mais tempo à sombra, apresenta-se úmida e musgosa, né? Que é formado de musgos, e indica o sul. Tá lá, olha que interessante, indica o sul. Existem ainda outras maneiras de orientação sem bússola. Uma das mais comuns é a observação da lua e das estrelas, já usada pelos antigos navegantes, né? Então, no hemisfério norte, a estrela polar... Então, o que é a estrela polar? É aquela que é mostrada aqui, nesse esquema aqui, nessa ilustração da estrela polar, tá aqui, que está colinear aqui com o hemisfério, com o polo norte, com a direção norte aqui, Aí o eixo terrestre se prolonga, vai, e à noite, se você avistar a estrela polar, então você está ao norte, né? Então tá lá. Então, no hemisfério norte, a estrela polar da constelação de Ursa Menor indica o norte. E no hemisfério sul, é a constelação do Cruzeiro do Sul, que assinala aproximadamente em que direção está o sul no firmamento aqui. Pronto. Então tá aí. E olha outra coisa aqui interessante, que quando você tem aqui, você tem aqui, tá lá, quando você está aqui você tem um navio, o que acontece? Aí ele fala aqui a respeito que é a linha de fé, né? Vamos saber o que é isso. Ele fala aqui, a linha de fé atravessa o casco da proa, a popa, né? Então tá aqui, a linha de fé, a proa, a popa, tá aqui, tá mostrando aqui, aqui tá no esquemático, né? A linha de fé atravessa o casco de proa a popa, exatamente pelo centro da embarcação, devendo coincidir com o rumo certo. Então olha só olha que interessante, tá ali, Então essa aqui que é a linha de fé, que atravessa de proa a popa, né? Aí tá justamente porque, tá coincidindo aqui que está na direção leste, Se está aqui na direção leste, já se sabe que aqui é o norte, Pronto. Então, tá aí essas dicas aqui, essas partes mais importantes que o professor ele pode apresentar para iniciar assunto de pontos cardeais, ok? Então tá aí. Então pronto, pessoal, então essa é a dica, né, que fala a respeito de como o professor de geografia ele pode iniciar assunto de pontos cardeais, lá, e que ele pode colocar ali os itens, né, conforme ele for se interessar para ele a apresentação aqui dos pontos cardeais, assistindo ao vídeo e colocando, né, os itens, né, os pontos principais que foi apresentado aqui,
e levar para a sala de aula, e que uma vez que entendido a base dos pontos cardeais, aí pode ser usado para estudo do mapa e outros assuntos, aí o aprendizado fica mais eficaz, ok? Então, valeu, um abraço e até lá!